e é infinito e não pode errar. Portanto, quando a primeira pessoa veio a ele com o problema que você tem esta noite, se foi para a salvação. O plano que Deus traçou para salvar aquele homem é o mesmo plano pelo qual ele salva você. E ele tinha um só plano, que era através do sangue derramado. E se um homem vem a ele com uma enfermidade, baseado nele ter curado aquele homem, ele tem de manter isso para sempre. Se ele agiu quanto a um assunto de uma forma certa vez e de outra forma outra vez, então você não saberia como abordá-lo. Mas vejam, ele deve agir exatamente igual todas as vezes. Por isso temos confiança nele, estão vendo? E se nada do que pedimos acontecer, devemos voltar e rever onde a linha está aterrada, estão vendo? Há algo errado em algum lugar. Talvez tensão demais tenha queimado um fusível, vejam. Mas nós temos de acertar isso. E então, se nosso espírito não nos condena, estão vendo? Se não estamos condenados, então temos favor com Deus. Sabemos que receberemos o que pedimos. Recebemos nossa petição porque não estamos condenados. Mas quando estamos condenados com incredulidade, pecado de qualquer tipo, e pecado é incredulidade. Só há dois tipos, duas coisas pelas quais cada pessoa no mundo está vivendo, que são fé ou incredulidade. Não há meio termo, não há homem bêbado sóbrio esta noite, não há pássaros brancos pretos esta noite, e não há santos pecadores. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo, ou cremos ou não cremos. Portanto, creio que quando Jesus julgar a terra, pois Deus julgará a terra por Jesus Cristo, creio que seremos julgados por esta Bíblia. Agora, Deus não pode ser justo como cremos e soberano como Ele é e não ter algum padrão pelo qual nos julgar. Bem, se dizem que Ele julgará o mundo pela igreja. Agora, qual é a igreja? Estão vendo? O católico diz, somos nós. Ora, qual católico? Bem, o romano diz, somos nós. Os gregos dizem, não, somos nós. Estão vendo? E os metodistas dizem, somos nós. Os batistas dizem, somos nós. E os pentecostais dizem, somos nós. E o outro diz, somos nós. Estão vendo? Mas seria muito confuso. As pessoas não saberiam em que acreditar. Mas no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É disto que nosso julgamento vem, a Bíblia. Então, creiamos solenemente em cada palavra. E tenho dito que a experiência genuína de nascer de novo pontuará cada promessa de Deus com amém. Eles não tentarão dizer, bem, isso foi para outro dia, ou isso não é para nós. O Espírito Santo foi para as pessoas de outro dia. Não. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Jesus comissionou sua igreja, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E é uma conjunção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes faria mal. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora, isso está certo ou está errado? Para mim, eu sou simples. Eu apenas creio que está certo e é só por meio disso que tenho de me guiar. Os que tentam invalidar isso com explicações, eu não consigo entender. Eu creio que é a palavra de Deus e é a verdade. Agora, posso não ter fé suficiente para fazer tudo isso operar, mas com certeza não gostaria de atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente. Posso não ter fé suficiente para ser como Enoque, que deu um passeio à tarde com Deus e não teve de morrer, apenas foi andando até o lar. Mas gostaria de ver alguém fazer isso agora, vocês sabem. Eu com certeza não gostaria de atrapalhá-lo ao fazê-lo. Eu rogo por esse tipo de fé, pois é o tipo de fé que precisamos ter. Nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração.